Teresa entrou no tribunal com a cabeça erguida, mas o coração acelerado. Quem acreditaria que uma mulher negra e humilde poderia ser filha de um milionário? Os filhos legítimos a olhavam com desprezo, e o juiz, preconceituoso, decidiu humilhá-la em público. Chamou-a de oportunista, zombou de sua origem e ignorou sua verdade. Mas Teresa tinha uma prova irrefutável. Quando revelou a verdade, o tribunal congelou, e o juiz que a humilhou teve seu destino selado naquele instante. Teresa sentiu um frio na barriga ao pisar no tribunal. Seu coração batia forte, as mãos úmidas de suor. Apesar de tentar manter a postura firme, o peso daquele ambiente era esmagador. Ela nunca havia pisado em um tribunal antes, mas já sabia que aquele não seria um lugar de acolhimento. Ao seu redor, advogados bem vestidos trocavam olhares de desprezo, cochichando entre si. O público, em sua maioria composto por pessoas da alta sociedade, a observava com desdém, como se ela fosse uma invasora em um território onde não pertencia. Do outro lado da sala, sentados confortavelmente, estavam Rafael, Augusto e Beatriz, os filhos legítimos do milionário Heitor Vasconcelos. Diferente de Teresa, que vestia roupas simples e carregava anos de dificuldades no rosto, eles estavam impecáveis, como se soubessem que a vitória já lhes pertencia. Isso é um absurdo, murmurou Beatriz, sem nem se preocupar em abaixar a voz. Como essa mulher tem coragem de dizer que é nossa? Irmã, isso não vai durar muito, acrescentou Rafael, esboçando um sorriso de escárnio. O juiz vai acabar com essa farsa em minutos. Teresa os ouviu, mas não demonstrou abalo. Ela cresceu ouvindo palavras como aquelas, sentindo na pele o peso da desigualdade. Sabia que nada na vida lhe seria entregue facilmente. O juiz Dr. Álvaro, um homem de feições duras e olhar impaciente, ajeitou os óculos e bateu o martelo na bancada. Sua expressão deixava claro que ele não queria perder tempo. Vamos direto ao ponto, disse ele, folheando alguns papéis. A requerente Teresa Silva alega ser filha biológica do falecido Heitor Vasconcelos e solicita reconhecimento de paternidade, além de sua parte na herança. Um silêncio se instaurou no tribunal. Os irmãos cruzaram os braços, confiantes, como se aquela afirmação fosse apenas uma piada ridícula. O juiz olhou diretamente para Teresa, seus olhos frios e julgadores. Senhora Teresa, já vou adiantar que este tribunal não tolera golpes e tentativas de fraude. Estamos lidando com um nome respeitado, uma família tradicional e um patrimônio de grande valor. Já vi muitos tentarem esse tipo de truque barato. As palavras foram ditas com um tom carregado de desprezo. O rosto de Teresa queimava, mas ela não abaixou a cabeça. Ela não estava ali por dinheiro, estava ali pela verdade. O juiz inclinou-se levemente para frente e soltou uma risada seca. Olhando para a senhorita, ele a analisou da cabeça aos pés, destacando suas roupas simples e sua pele marcada pelo tempo. Me pergunto como alguém como você poderia ser filha de um homem como Heitor Vasconcelos. Risos baixos ecoaram pelo tribunal. Os irmãos do milionário trocaram sorrisos de satisfação, e Teresa sentiu um nó se formar em sua garganta. Tem certeza de que não está apenas tentando se aproveitar da situação? Questionou o juiz com um olhar desafiador. Porque alguém como Heitor, um homem branco, rico e influente, reconheceria alguém como você como filha? O silêncio foi sufocante. Teresa sentiu cada olhar sobre si, esperando para vê-la ceder, para vê-la desistir. Mas eles não sabiam de uma coisa. Ela não desistiria. Inspirando fundo, Teresa olhou diretamente nos olhos do juiz. Eu tenho provas, meritíssimo, e quando eu apresentá-las, o senhor vai se arrepender de cada palavra que disse. O tribunal congelou, e o rosto do juiz começou a perder a cor. O silêncio no tribunal foi quebrado por murmúrios nervosos. Ninguém esperava que Teresa tivesse tanta firmeza.
Todos a viam como uma mulher frágil, alguém que recuaria ao menor sinal de hostilidade. Mas ali estava ela, de cabeça erguida, encarando o próprio juiz com um olhar desafiador. Dr. Álvaro franziu a testa, visivelmente irritado. Ele não estava acostumado a ser contestado, muito menos por alguém como Teresa. Provas? O juiz soltou uma risada seca. Isso é interessante, mas me pergunto que tipo de provas uma mulher como você poderia ter. Um depoimento inventado? Uma história melodramática? Risos ecoaram pela sala, vindos da defesa e dos próprios irmãos de Teresa. Beatriz lançou um olhar venenoso para ela, como se estivesse diante de uma farsa ridícula. Isso é perda de tempo, meritíssimo, interveio o advogado da família Vasconcelos, um homem de cabelos grisalhos e voz arrogante. Essa mulher claramente está aqui por dinheiro. Sequer tem sobrenome, veja bem. Teresa Silva. Um nome comum. Um nome comum, repetiu Rafael, cruzando os braços. Isso diz tudo. Augusto riu, encostando-se à cadeira como se aquela audiência fosse um espetáculo montado para seu entretenimento. Teresa sentiu o peito apertar, mas não desviou o olhar. Ela havia esperado por aquele momento por tempo demais para ser silenciada agora. Meritíssimo, estou disposta a apresentar a prova definitiva, insistiu. O juiz, no entanto, parecia determinado a ridicularizá-la. Ele se inclinou para a frente com um olhar carregado de superioridade. Vamos lá, senhorita Silva. Nos ilumine com sua grande revelação. O silêncio se instalou novamente. Teresa respirou fundo e abriu a bolsa que carregava consigo. Tirou de dentro um envelope lacrado e o segurou firme entre os dedos. Aqui está, disse, firme, o teste de DNA. A reação foi instantânea. Os irmãos se entreolharam, a confiança desaparecendo de seus rostos. Beatriz foi a primeira a reagir, inclinando-se para a frente com um olhar de puro desprezo. Isso pode ser forjado. O advogado da família se levantou rapidamente. Protesto meritíssimo. Esse teste pode ter sido manipulado e nós nem sabemos a procedência. O juiz, que até então parecia calmo e seguro, mudou a expressão por um breve momento. Foi rápido, mas Teresa percebeu. Ele não esperava que ela tivesse provas reais. E então aconteceu algo que ninguém imaginava. Dr. Álvaro pegou o envelope, mas, antes de abrir, olhou diretamente para os irmãos Vasconcelos e sorriu. Foi um sorriso discreto, quase imperceptível, mas foi o suficiente para que Teresa sentisse um arrepio na espinha. A defesa tem razão, declarou o juiz, virando-se novamente para ela. Não podemos confiar em qualquer documento apresentado assim, sem comprovação de autenticidade. Teresa ficou imóvel. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. O juiz estava comprando tempo. Eu exijo que o teste seja analisado imediatamente, disse ela, mantendo a calma. Mas Dr. Álvaro balançou a cabeça, ainda sorrindo. Sinto muito, senhorita Silva, mas este tribunal tem suas regras. E este julgamento será adiado para reavaliação da prova. Os irmãos de Teresa trocaram sorrisos vitoriosos. Eles tinham o juiz do lado deles. O mundo de Teresa girou por um momento. A verdade estava ali, em suas mãos, mas ainda assim estavam tentando calá-la. Mas ela não desistiria, porque se o juiz pensava que poderia manipulá-la, ele estava prestes a aprender uma lição que jamais esqueceria. O tribunal estava tomado por um silêncio pesado. O juiz Dr. Álvaro segurava o envelope contendo o teste de DNA, mas seu olhar deixava claro que ele não estava disposto a dar crédito àquela prova. Os irmãos Vasconcelos, até então preocupados, agora exibiam expressões de puro deboche. Ora, ora, murmurou Rafael, cruzando os braços. Parece que a senhorita Silva não está com tanta sorte hoje. Beatriz riu, baixinho, e lançou um olhar cruel para Teresa. Você realmente achou que seria tão fácil? Sussurrou. Teresa respirou fundo. Seu coração estava acelerado, mas não era de medo, era de indignação. Ela havia crescido ouvindo que não pertencia
Há certos lugares que, por ser uma mulher negra e pobre, seu destino já estava traçado. Mas agora, diante daquele teatro de injustiça, ela percebeu algo que a fez se reerguer ainda mais forte. Eles estavam com medo dela. O simples fato de ela estar ali, exigindo seus direitos, os incomodava. Eles não a viam como uma ameaça. Até agora. Teresa descruzou os braços lentamente e deu um passo à frente. Meritíssimo, com todo respeito. Estou começando a acreditar que este tribunal não busca a verdade, mas sim proteger interesses. A sala inteira ficou em choque. Um burburinho se espalhou entre os advogados e espectadores. Ninguém falava com um juiz daquela maneira. Dr. Álvaro arqueou as sobrancelhas, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. "O que disse?" perguntou ele friamente. Teresa manteve o olhar fixo no dele. "Eu disse que parece que este tribunal já tem um veredito antes mesmo de analisar as provas", afirmou. "Afinal, que tipo de justiça rejeita um teste de DNA sem sequer analisá-lo?" O público ficou tenso. Algumas pessoas, até então alheias ao caso, começaram a olhar para o juiz com curiosidade e desconfiança. Dr. Álvaro pigarreou, visivelmente incomodado. "A senhorita está me acusando de parcialidade?" Teresa não desviou o olhar. "Eu estou pedindo que cumpra seu dever, meritíssimo. O senhor foi rápido em julgar minha aparência, minha origem, mas não pode ser rápido para abrir esse envelope." O rosto do juiz ficou vermelho de raiva. "Isso é uma afronta." Mas antes que ele pudesse continuar, uma voz surgiu do fundo do tribunal. "Protesto meritíssimo." Todos se viraram. Era o advogado de Teresa. Um homem discreto até então, mas que agora tomava a frente da situação. "A minha cliente tem razão", declarou ele caminhando para o centro da sala. "O teste de DNA é uma prova científica. Negá-lo sem justificativa plausível pode ser interpretado como obstrução da justiça." Mais burburinhos na plateia. O juiz engoliu em seco. Ele percebeu que agora estava sendo observado de outra maneira. "Não há necessidade de adiar essa audiência", continuou o advogado de Teresa. "Podemos enviar o teste para verificação imediata. Caso contrário, isso será levado para uma instância superior." O rosto de Dr. Álvaro estava visivelmente tenso. Ele havia perdido o controle da situação. Os irmãos Vasconcelos se entreolharam, nervosos. Rafael foi o primeiro a se levantar. "Meritíssimo, isso é um absurdo. Essa mulher está tentando nos enganar." Teresa virou-se para ele, seus olhos brilhando com determinação. "Se estão tão confiantes de que sou uma impostora, por que estão com medo de um simples teste de DNA?" O silêncio foi absoluto. O tribunal inteiro congelou. Teresa sabia que tinha vencido o primeiro round, mas a batalha ainda estava longe de terminar. O tribunal estava imóvel. Ninguém ousava dizer uma palavra. O juiz, Dr. Álvaro, segurava um envelope contendo o teste de DNA, mas agora ele não parecia tão confiante quanto antes. Teresa manteve-se firme, olhando diretamente nos olhos dele. Ela não recuaria. O advogado dela pressionou mais uma vez. "Meritíssimo, se este tribunal busca a justiça, não há motivo para adiar a verificação da prova. O teste pode ser analisado imediatamente." O juiz tamborilou os dedos na mesa, claramente desconfortável. "Muito bem", disse ele por fim, tentando manter a autoridade. "Vamos proceder com a análise do teste." Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Ele havia cedido. Os irmãos Vasconcelos, que até então exibiam sorrisos arrogantes, agora estavam tensos. Beatriz apertou o braço de Rafael, sussurrando algo. Augusto olhava fixamente para o envelope, como se quisesse destruí-lo com o olhar. Um oficial de justiça pegou o envelope lacrado e o entregou ao perito responsável pela análise. Ele retirou o documento com cautela e começou a ler. O tribunal inteiro prendeu a respiração. O perito levantou os olhos e anunciou:
O teste confirma, com 99,9% de certeza, que a requerente Teresa Silva é filha biológica de Heitor Vasconcelos. O choque foi instantâneo. Beatriz ficou pálida. Rafael abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Augusto fechou os punhos, com os olhos arregalados. Teresa sentiu um nó na garganta. Ela sabia que era verdade, mas ouvir aquilo de forma oficial foi como uma onda de alívio e emoção tomando conta de seu corpo. Mas antes que pudesse reagir, uma nova reviravolta aconteceu. "Isso é uma fraude!" gritou Rafael, levantando-se de súbito. Todos se voltaram para ele. "Esse teste deve ter sido manipulado. Ela enganou. Todos vocês." Beatriz rapidamente se juntou a ele. "Sim, isso não pode ser verdade. Meu pai jamais teria uma filha como ela." Os murmúrios de incredulidade encheram a sala. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir. O advogado de Teresa puxou mais um envelope da pasta. "Curioso", disse ele calmamente, "porque aqui está uma carta escrita pelo próprio Heitor Vasconcelos, onde ele reconhece Teresa como sua filha e expressa seu desejo de corrigir o erro do passado." Mais um choque no tribunal. O advogado entregou o documento ao juiz, que pegou o papel com mãos trêmulas. Isso precisa ser analisado", murmurou o Dr. Álvaro. Mas todos sabiam. A verdade não podia mais ser contestada. Os irmãos Vasconcelos estavam acabados. O juiz, que tentara desacreditar Teresa, agora estava sem saída. Teresa respirou fundo. Finalmente, ela havia vencido. Mas, antes que pudesse celebrar, ainda havia um último ato a se desenrolar. O tribunal inteiro estava em choque. A prova era incontestável. Teresa era, de fato, filha legítima do milionário Heitor Vasconcelos. Os irmãos, que antes a ridicularizavam, agora pareciam petrificados. Rafael passava as mãos nos cabelos, suando frio. Beatriz, que antes a olhava com superioridade, agora estava muda, os olhos marejados de desespero. Augusto foi o primeiro a explodir. "Isso não pode ser!" gritou, se levantando abruptamente. "Esse teste deve ter sido manipulado." O advogado de Teresa, já prevendo a reação, foi frio e objetivo. "Se o senhor deseja contestar o exame, podemos solicitar um novo teste com um laboratório independente. Mas devo lembrar que esse teste foi realizado sob ordens judiciais e supervisionado por peritos." O silêncio foi sufocante. Os irmãos Vasconcelos estavam encurralados, mas a pior reação veio do próprio juiz Dr. Álvaro. Ele segurava a carta escrita por Heitor Vasconcelos com mãos trêmulas. Seu rosto, antes carregado de arrogância, agora estava pálido. Ele jamais imaginou que perderia o controle da situação. Tentando retomar sua postura autoritária, ele pigarreou e disse: "Ainda assim, precisamos analisar as intenções dessa requerente." Mas ele foi interrompido de forma brutal. O advogado de Teresa levantou outra prova inesperada. "Meritíssimo, antes de prosseguir, há algo que o senhor deveria ver." Ele entregou um novo envelope para um oficial de justiça que se aproximou da bancada do juiz. "É um documento que comprova sua relação com a família Vasconcelos." Dr. Álvaro engoliu em seco. Teresa franziu a testa. "O que estava acontecendo?" O advogado continuou. "Investigamos suas movimentações financeiras e descobrimos que o senhor recebeu depósitos vultosos de empresas ligadas à família Vasconcelos nas últimas semanas." O público ficou em polvorosa. Murmúrios começaram a crescer no tribunal. Teresa sentiu seu coração disparar. O senhor não apenas conduziu esse julgamento com parcialidade, mas tentou impedir que uma mulher negra e de origem humilde tivesse acesso ao que era dela por direito. A bomba havia sido lançada. Dr. Álvaro ficou imóvel. Seu rosto estava em pânico. Ele olhou para os irmãos Vasconcelos, buscando uma saída. Mas Rafael desviou o olhar. Beatriz levou a mão à boca. Eles estavam
afundando juntos. Isso é um ultraje, disse o juiz com a voz trêmula. Essa acusação é absurda. Mas o advogado já tinha previsto sua reação. Meritíssimo, esse documento já foi encaminhado para a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Se houver qualquer tentativa de encerrar esse julgamento de maneira irregular, as providências cabíveis serão tomadas. O juiz estava acabado. A sala explodiu em murmúrios. Alguns advogados sussurravam entre si. Alguns membros da imprensa já pegavam seus celulares para começar a relatar o escândalo que se desenrolava diante de seus olhos. Teresa viu a máscara de poder de Dr. Álvaro se dissolver diante dela, mas ainda faltava um último golpe. Seu advogado se virou para os irmãos Vasconcelos e declarou alto e claro: diante das provas apresentadas, a senhorita Teresa é oficialmente herdeira legítima da fortuna de Heitor Vasconcelos. O desespero se estampou nos rostos dos irmãos. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Beatriz, sua voz falhando. Rafael, antes arrogante e cheio de confiança, sentou-se lentamente com as mãos na cabeça. Augusto, que era o mais agressivo, tentou contra-atacar. Isso ainda não acabou. Nós vamos recorrer. Teresa finalmente sorriu. Recorram o quanto quiserem. A verdade já veio à tona. O tribunal estava em chamas. A mulher que havia sido humilhada acabava de dar a volta por cima, mas essa vitória ainda teria desdobramento. O tribunal estava em estado de caos. Murmúrios ecoavam por toda a sala. Repórteres anotavam cada detalhe freneticamente. Advogados cochichavam, chocados com o desfecho inesperado. Mas nada se comparava ao desespero dos irmãos Vasconcelos e à humilhação de Dr. Álvaro. Teresa, que antes era ridicularizada, agora era a única que permanecia em pé, vitoriosa. O juiz tentava desesperadamente recuperar o controle da situação. Seu rosto estava pálido, a testa coberta de suor. Isso precisa ser melhor analisado, gaguejou ele, mas ninguém mais lhe dava ouvidos. O advogado de Teresa golpeou com mais uma verdade devastadora. Meritíssimo! Com as provas que temos, o senhor será afastado imediatamente do caso. A corregedoria já foi informada e medidas estão sendo tomadas para uma investigação completa. O golpe final. Doutor. Álvaro sentiu suas pernas fraquejarem. Ele tentou se recompor, mas era tarde demais. Um oficial de justiça se aproximou dele, murmurando algo em seu ouvido. O juiz, que antes era soberano e impiedoso, agora estava acabado. Eu preciso encerrar esta sessão, disse a voz fraca. Ele bateu o martelo na mesa e se retirou às pressas, fugindo dos olhares de desprezo e indignação. Os irmãos Vasconcelos se recusavam a aceitar a realidade. Isso não está certo. Ela não pertence à nossa família, gritou Beatriz, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vamos recorrer, rugiu Rafael, tentando desesperadamente convencer a si mesmo de que ainda havia uma chance. Mas o advogado de Teresa foi contundente. Podem tentar o que quiserem, mas a justiça já foi feita. A verdade agora era pública. Teresa era a herdeira legítima, mas o que ninguém sabia era o que ela faria com sua vitória. O tribunal agora estava esvaziando lentamente. As câmeras da imprensa registravam cada detalhe do desfecho inesperado. Teresa, a mulher que havia sido humilhada, agora saía do tribunal como vencedora. Mas para ela, aquela não era apenas uma vitória judicial. Era uma questão de dignidade. Lá fora, os irmãos Vasconcelos estavam transtornados. Isso é um pesadelo, murmurou Beatriz, segurando a cabeça com as mãos. Nosso nome, nossa família, tudo foi arruinado por essa mulher. Rafael rosnou, os olhos cheios de ódio. Mas Teresa, que os observava de longe, não sentia rancor. Ela havia conquistado o que era seu por direito, mas o dinheiro para ela nunca foi o objetivo final. O advogado se aproximou, segurando a pasta com os documentos oficiais. Teresa, agora
que tudo está resolvido. Você tem pleno direito sobre sua parte da herança. Você quer que iniciemos os trâmites para transferência de bens e contas bancárias? Ela olhou para ele com calma e sorriu de leve. Não, ainda não. O advogado franziu a testa, confuso. Como assim? Teresa suspirou e virou-se para olhar o tribunal mais uma vez. Ali, naquele prédio, ela tinha sido humilhada, ridicularizada e tratada como uma impostora. Mas agora, era ali também que a verdade tinha vindo à tona. Antes de pensar no dinheiro, eu quero encontrar as pessoas que realmente precisam dele. O advogado arregalou os olhos. Você está dizendo que vai doar sua herança? Parte dela, sim. Os irmãos, que ainda estavam por perto, quase engasgaram ao ouvir aquilo. O quê? Beatriz avançou até Teresa, indignada. Você passou por tudo isso, ganhou, e agora quer jogar dinheiro fora? Teresa a encarou com um olhar sereno, mas firme. O dinheiro não significa nada se não puder fazer a diferença na vida de alguém. Beatriz ficou sem palavras. Rafael cerrou os punhos. Você é uma idiota. Teresa sorriu. Não, eu sou livre. E naquele momento, ela percebeu que sua maior vitória não estava na herança, mas na verdade que finalmente foi reconhecida. Os dias se passaram e a notícia da vitória de Teresa Silva se espalhou por toda a cidade. A mulher humilde, rejeitada e humilhada no tribunal havia provado sua verdade e conquistado o que era seu por direito. Mas o que mais chocou a todos não foi apenas sua vitória, foi o que ela fez com ela. Após a denúncia do advogado de Teresa, Dr. Álvaro foi afastado do cargo imediatamente. Sua participação em esquemas ilegais e sua parcialidade descarada contra Teresa foram investigadas e expostas pela imprensa. A justiça não perdoou. Poucos meses depois, ele foi condenado por corrupção passiva e improbidade administrativa. O mesmo homem que usou sua posição para humilhar e menosprezar Teresa, agora via sua própria reputação ser destruída. A vida cobra, e dessa vez cobrou com juros. Sem o apoio do juiz corrupto e sem mais argumentos, os irmãos de Teresa foram obrigados a aceitar a realidade. Rafael, Beatriz e Augusto tentaram recorrer à justiça, mas todos os seus pedidos foram negados. A verdade já estava comprovada. Sem saída, eles se afundaram em dívidas, tentando manter um padrão de vida que já não podiam mais sustentar. A arrogância deles os impediu de entender uma coisa: o dinheiro não compra caráter. Enquanto os irmãos afundavam em sua própria ganância, Teresa decidiu usar sua herança para transformar vidas. Ela poderia ter se tornado milionária e vivido cercada de luxo, mas optou por algo maior. Criou um instituto para ajudar mulheres negras e humildes a conquistarem seus direitos na justiça. Ela sabia na pele o que era ser desacreditada, humilhada e injustiçada. Agora, lutaria para que nenhuma outra mulher passasse pelo que ela passou. O nome de Teresa Silva se tornou sinônimo de coragem e dignidade. Na última audiência, antes de assinar os papéis que oficializavam sua herança, Teresa olhou para o tribunal uma última vez. Aquele mesmo lugar onde foi humilhada, agora via sua vitória. Ela se levantou, caminhou até a saída e, antes de passar pela porta, sorriu. Porque, no fim das contas, a justiça foi feita. E você? O que faria no lugar de Teresa? Se você acredita que o bem sempre vence, deixe seu comentário e compartilhe essa história. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa.